Saudações de bom dia a todos vocês, neste dia do seu tempo, como vocês o percebem. Nós gostaríamos de começar esta transmissão abordando um dos mecanismos de resistência mais comuns que a sua civilização experimenta: a inércia. Vocês frequentemente se encontram paralisados diante de uma tarefa, de um projeto ou de uma mudança de vida. Não porque não desejam o resultado, mas porque a sua mente física, em sua tentativa equivocada de protegê-los, criou uma muralha de complexidade. Vocês olham para a montanha inteira e decidem não dar o primeiro passo. Hoje, vamos compartilhar uma ferramenta de navegação, um ajuste mecânico simples que vocês podem chamar de regra dos 15 minutos. Mas não se enganem pela simplicidade do nome. Esta não é apenas uma dica de produtividade humana. É um hack na física da sua consciência para contornar o sistema de segurança da mente física e permitir que a corrente da mente superior flua. Para entender por que isso funciona, primeiro precisamos revisitar a estrutura do seu ego, a estrutura da sua mente física. A mente física é desenhada para manter a continuidade e a segurança. Ela adora o conhecido. Ela adora padrões repetitivos porque padrões repetitivos são previsíveis. E para a mente física, previsibilidade é igual a sobrevivência. Quando vocês apresentam à mente física uma ideia nova e grande, como escrever um livro, limpar a garagem inteira ou mudar completamente a dieta, a mente física entra em pânico. Ela escaneia o banco de dados do passado. Vê que isso vai exigir uma quantidade enorme de energia. Projeta dor, projeta cansaço e imediatamente aciona os freios. Vocês chamam isso de preguiça ou procrastinação. Nós chamamos isso de mecanismo de defesa contra o desconhecido. A mente física tenta calcular o como de toda a jornada antes de dar o primeiro passo. E como ela não consegue ver o futuro, ela assume o pior cenário. Ela diz: isso vai ser difícil, isso vai doer. A regra dos 15 minutos é um bilhete de permissão que vocês usam para negociar um tratado de paz temporário com a sua mente física. É uma forma de enganar a lógica de resistência. A técnica, em sua aplicação mecânica, é a seguinte: vocês escolhem a tarefa que está causando resistência, aquela que vocês sabem que está alinhada com a sua empolgação geral, mas que parece pesada no momento. E vocês fazem um acordo solene com a sua mente física. Vocês dizem: eu vou me dedicar a esta atividade por apenas 15 minutos. Apenas 15 minutos. E ao final desses 15 minutos, se eu quiser parar, eu tenho permissão absoluta e total para parar. Sem culpa, sem julgamento. Porque isso funciona vibracionalmente. Porque 15 minutos está abaixo do limiar de radar de ameaça da mente física. A mente física olha para 15 minutos e diz: ok, eu posso sobreviver a isso. Isso não vai me matar. Isso não vai gastar toda a minha reserva de energia. A resistência cai. A muralha se desfaz. E vocês começam. Aqui está o segredo que a mente física não sabe, mas que a mente superior sabe. A parte mais difícil de qualquer movimento na física é sair da inércia. É a energia de ativação. Um foguete gasta a maior parte do seu combustível apenas para sair do chão. Uma vez em movimento, o momento, o empuxo, assume o controle. Quando vocês começam a agir por 15 minutos, vocês rompem a estática. Vocês começam a mover a energia. E o que acontece frequentemente, em cerca de 80 ou 90% dos casos, é que, ao final dos 15 minutos, vocês já não estão mais na frequência da resistência. Vocês estão na frequência da ação. O fluxo já começou. E vocês descobrem que é, na verdade, mais empolgante continuar do que parar. Vocês enganaram a sentinela no portão. Vocês entraram no castelo. Vamos aplicar isso fractalmente a exemplos práticos, porque a variedade da experiência é onde vocês solidificam o conhecimento. Imaginem uma tarefa criativa, como escrever ou pintar. Muitos de vocês têm o sonho de expressar sua arte,
mas ficam paralisados pela perfeição. Eu preciso escrever a obra-prima. Isso é pesado. A mente física trava. Usem a regra. Digam: eu vou escrever qualquer bobagem por 15 minutos. O que acontece? Vocês removem a pressão do resultado. Lembram da fórmula? Sem insistência no resultado. Ao limitarem o tempo e o compromisso, vocês paradoxalmente liberam a criatividade. Vocês se sentam, e as primeiras frases são ruins. Mas no 5º minuto, a mente superior começa a conectar os pontos. No 10º minuto, uma ideia brilhante surge. No 15º minuto, o alarme toca. Mas vocês dizem: ah, só mais um pouco. Agora ficou interessante. Vocês mudaram de realidade. Vocês saíram da realidade do escritor bloqueado para a realidade do escritor fluindo. Apliquem isso à organização física, à limpeza da sua casa. A desordem externa é muitas vezes um reflexo da desordem interna, e a desordem interna é mantida pela crença de que arrumar tudo vai ser exaustivo. A mente física vê a pilha de roupas e calcula 3 horas de tédio. Apliquem a regra. 15 minutos dobrando roupas. Coloquem uma música. Dancem enquanto fazem. Transformem a vibração. É muito provável que, ao verem um canto do quarto limpo, a satisfação dopaminérgica seja suficiente para impulsionar os próximos 15 minutos. E se não for? E se o alarme tocar e vocês realmente quiserem parar? Parem. Isso é crucial. Vocês devem cumprir a promessa feita à sua mente física, ou ela não confiará em vocês na próxima vez. Se vocês pararem, vocês ainda terão 15 minutos de sucesso. Vocês mudaram a frequência de paralisia para movimento. Isso é uma vitória vibracional massiva. Vamos olhar para o erro comum que as pessoas cometem com essa ferramenta. Elas usam a regra, mas com a intenção oculta de se forçarem a terminar a tarefa de qualquer jeito. A mente física não é estúpida. Ela é telepática com vocês mesmos. Ela sabe se vocês estão mentindo. Se vocês dizem: vou fazer só 15 minutos, mas no fundo pensam: vou me enganar para trabalhar por 4 horas até desmaiar, a resistência permanecerá. A permissão para parar deve ser genuína. O paradoxo é: somente quando vocês têm liberdade total para parar, é que a energia natural para continuar pode surgir. A obrigação mata a inspiração. A liberdade acende a inspiração. Isso se conecta profundamente com o conceito de que circunstâncias não importam. A circunstância, uma pilha de trabalho, é neutra. O que cansa vocês não é o trabalho, é a resistência ao trabalho. É o julgamento sobre o trabalho. É a ideia de que vocês prefeririam estar fazendo outra coisa. Quando vocês usam a regra dos 15 minutos, vocês estão dizendo: eu escolho estar aqui agora, por este breve período. Vocês alinham a sua escolha com a sua ação. O atrito desaparece. Cansaço é, na maioria das vezes, resistência mental, não exaustão física real. Agora, aprofundemos na mente superior. A mente superior opera fora do tempo. Para a mente superior, 15 minutos de ação alinhada e focada valem mais do que 10 horas de ação desconectada e relutante. Na física quântica da sua realidade, o tempo é elástico. Quando vocês estão engajados, quando estão no fluxo, o tempo parece desaparecer. 15 minutos podem produzir a mesma quantidade de trabalho que 3 horas de esforço. Vocês condensam o tempo porque elevaram a frequência. Portanto, não julguem o valor da ação pela duração do relógio. Julguem pela intensidade da presença. Vocês podem perguntar: baixar? E se eu tiver um prazo fatal? E se eu tiver que entregar algo amanhã e só tenho a noite de hoje? Nós diríamos que a ansiedade sobre o prazo é o que está consumindo a energia necessária para cumprir o prazo. O medo é o ladrão. Mesmo nessa situação de pressão, a regra dos 15 minutos é a sua salvação. Por que vocês não podem fazer o projeto inteiro agora? Vocês só podem fazer o momento presente.
Quebrar a tarefa em blocos de 15 minutos, com pausas reais de regozijo entre eles, manterá a sua frequência alta, e uma frequência alta resolve problemas mais rápido. A mente física em pânico comete erros, esquece detalhes, precisa refazer o trabalho. A mente relaxada e focada flui direto para a solução. Lembrem-se das realidades paralelas. A cada 15 minutos, vocês são uma nova pessoa. Se vocês se comprometem com o agora, vocês se deslocam para uma versão da Terra onde a tarefa é mais leve. Vocês literalmente entram em um universo onde a solução já existe. Vocês não estão criando a solução. Vocês estão se sintonizando com a versão da realidade onde o trabalho já está feito. A ação física é o ritual de sintonia. A ação é a linguagem da realidade física. Vocês precisam falar a língua do país onde estão para serem entendidos. Vocês podem aplicar isso também aos seus relacionamentos. A regra dos 15 minutos de presença total. Muitas vezes, vocês estão com seus parceiros ou filhos, mas a mente está no telefone, no trabalho, no passado. A mente física diz: eu não tenho tempo para dar atenção total agora. Usem a regra. Desliguem tudo. Digam: pelos próximos 15 minutos, eu serei a presença mais amorosa e atenta que este planeta já viu. Olhem nos olhos. Escutem de verdade. Brinquem. A qualidade dessa conexão em 15 minutos vale mais do que um fim de semana inteiro de estar junto, mas estando distraído. Vocês criam memórias eternas em momentos breves de alta frequência. Há também o aspecto da saúde física. O corpo de vocês foi feito para se mover, mas a ideia de ir à academia por 1 hora pode parecer impossível para alguém sedentário. A crença limitante grita: é muito esforço, vai demorar meses para ver resultado. A regra diz: eu vou colocar os tênis e caminhar no quarteirão por 15 minutos. Só isso. Se eu voltar para casa depois, tudo bem. O corpo, uma vez ativado, libera endorfinas. As endorfinas são a molécula da empolgação física. O corpo diz: ei, isso é bom, vamos mais um pouco. Vocês estão hackeando a biologia através da psicologia. O que vocês estão fazendo, em última análise, é reeducar a sua mente física para confiar na mente superior. A mente física aprende por experiência. Cada vez que vocês usam essa regra e descobrem que a tarefa não foi tão terrível quanto imaginaram, vocês depositam uma moeda de confiança no banco da sua psique. Com o tempo, a mente física para de levantar muros tão altos. Ela começa a dizer: ah, ok, nós vamos fazer aquela coisa. Tudo bem, eu lembro que da última vez nós usamos a regra e fluiu bem. Vamos lá. A resistência basal diminui permanentemente. Vamos propor um exercício de ajuste imediato para integrar isso agora. Identifiquem, neste momento, aquela coisa que vocês estão empurrando com a barriga há dias. Aquela ligação, aquele e-mail, aquela gaveta bagunçada. Parem esta gravação ou a leitura mental em breve. Peguem um cronômetro, marquem 15 minutos e mergulhem na tarefa com a curiosidade de uma criança como se fosse um jogo. Vamos ver o quanto eu consigo fazer de forma divertida em 15 minutos. Transformem em uma corrida contra o tempo, mas uma corrida alegre. Quando o alarme tocar, parem. Levantem as mãos para o alto e celebrem como se tivessem ganho uma medalha olímpica. Eu fiz! Eu quebrei a inércia. Sintam essa vitória. Essa emoção de vitória é o que muda a sua assinatura vibracional. Vocês não precisam lutar contra a vida. A vida foi feita para apoiá-los. A resistência é algo que vocês adicionam à equação através de definições negativas. Ferramentas como essa são apenas maneiras de vocês largarem o peso extra que insistiram em carregar. Vocês são os criadores. Vocês definem as regras do jogo. Se a regra "tenho que trabalhar duro por horas" não está funcionando, mudem a regra. Inventem uma nova. Eu brinco de trabalhar por 15 minutos e sou produtivo. Se vocês acreditarem, será verdade. Nós lembramos a vocês. O tempo é uma ilusão.
mas é uma ilusão persistente e útil se usada corretamente. Usem o tempo como uma ferramenta de foco, não como um chicote de punição. Vocês são seres eternos. Vocês têm toda a eternidade. Mas vocês escolheram estar aqui, no tempo e no espaço, para experimentar a alegria da expansão linear. Então, expandam-se. 1/4 de hora de cada vez. Nós agradecemos a vocês por ouvirem, por estarem dispostos a experimentar novas formas de ser e por continuarem a evoluir suas consciências. Divirtam-se com seus 15 minutos de fama cósmica em cada tarefa. Nós saúdo vocês.